O Brandon Miller é um dos grandes nomes deste draft. Talvez logo a seguir ao Wembanyama e ao Scoot Anderson tem sido o jogador que mais se tem destacado nesta temporada, durante o decorrer de toda a temporada e do processo de draft, ao ponto de, em alguns mock drafts e na opinião de alguns avaliadores, ele ser neste momento o segundo prospect mais apetecível desta classe, a classe 2023, à frente do Scoot Anderson. Eu hoje não vou entrar em particular aqui sobre o mérito ou não do Brandon Miller ser o número 2 deste draft. Na minha opinião, ele não é melhor prospect do que o Scoot Anderson e eu mais tarde falarei sobre isso separadamente fora deste vídeo. O que eu hoje queria aqui falar era um bocadinho sobre o Brandon Miller, aquilo que é a sua criação ofensiva, aquilo que são as suas falhas e são os seus pontos fortes e como é que ele tem melhorado durante a temporada. Brandon Miller é um extremo versátil, 6'9", Universidade de Alabama. Provavelmente o melhor freshman desta temporada em todo o basquetebol universitário. Ele acaba a temporada com 18,8 pontos por jogo, a lançar quase 40%, 38,4% da linha de trás da linha de 3 pontos, num volume de 7,5 tentativas de 3 por jogo, que é um volume bastante alto, e depois 8,2 ressaltos e 2,1 assistências. Ele é um extremo um excelente atirador, um extremo versátil, um extremo criador de pontos, mas também um jogador que não precisa de ter a bola para encaixar num papel de valor na equipa. Pode ser um jogador que estaciona no canto ou que funciona apenas como um espaçador ou um finalizador de jogadas. Muito se falou, o Brandon Miller é um jogador muito polarizante porque existe aqui esta típica divisão entre a malta mais mainstream e o draft Twitter, que é assim mais obscuro, mais hipster, em que existe um amor nos nomes, nos avaliadores mais mainstream, que não é exatamente correspondido no draft Twitter, e muito tem a ver com o tipo de jogador que ele é, porque o Brandon Miller é um jogador que sempre produziu pontos, mas que tem falhas a criar ataque eficiente para ele próprio. A verdade é que no decorrer da temporada, é o que a gente vai ver aqui como é que ele fez isso neste vídeo, ele melhorou algumas destas lacunas. Talvez uma das principais lacunas do Brandon Miller a criar ataque é o facto de ele ser apesar de ter 2,6 m, um jogador atleticamente limitado, especialmente em termos de explosão, de flexibilidade, de criar aquelas avenidas para criar separação de maneira mais clara, falta-lhe isso, poder de impulsão puro, esse tipo de coisas. O que fez com que ele no início produzisse muitos pontos, mas em fraca eficiência. Com o decorrer da temporada ele foi melhorando e eu aqui queria olhar primeiro para estas lacunas, para tape. Esta tape vai ser principalmente o jogo contra a Yukon, que é logo o sexto jogo da temporada neste torneio Phil Knight, no Invitational Phil Knight. E depois vamos ter aqui uns bocadinhos de outros jogos onde se vê como é que ele foi melhorando e como é que ele pode depois encarar esta curva de progressão na NBA e tornar-se um criador de ataque, nunca o número um na minha opinião, mas um número 2, um número 3 eficiente, e quais é são as ferramentas para ele transformar o seu tiro muito forte, muito perigoso em ataque eficiente para ele próprio e em chegar ao aro. Vamos começar com um clipe. Eu vou passar o clipe do início ao fim, depois volto ao início, depois toco aqui em pontos que eu acho mais cruciais e depois volto a passar, que é o que eu tenho feito nos vídeos anteriores sobre o Wembanyama e o Scoot Anderson. Temos aqui este jogo contra Yukon. Ele é defendido primariamente e vai receber aqui a bola no topo, defendido pelo Andre Jackson, que é um excelente defensor e um jogador bastante atlético. Ele vai ser barrado a atacar para a direita, vai atacar para a esquerda e depois é também ele barrado a atacar para a esquerda. Vou passar o lance do início. Bem, um lance que acho que não precisa assim de imensa análise porque é bastante fácil de compreender o que é que acontece. Ele recebe a bola no topo, tem aqui um bocadinho de espaço para criar. Não é que tenha incrível espaçamento porque não existe ninguém no lado fraco, mas tem aqui uma bolsa de espaço para atacar pela direita e aquilo que ele de facto é burst para explodir e para bater o Andre Jackson, que é um excelente defensor individual. Ele aqui tem um burst que é logo na primeira e segunda passada, é logo completamente barrado. Ele pega no dribble, volta atrás, faz esta espécie de snatchback de direita para a esquerda, tenta atacar para a esquerda, onde, na minha opinião, o burst que ele tem a plantar a primeira, segunda, terceira passada é ainda inferior ao quando ataca pela esquerda.
e como tal não consegue criar qualquer tipo de separação. Aqui um in and out, volta aqui a fazer uma espécie de reset, aqui um ghost screen do base, para tentar ver se funciona alguma espécie de manobra de diversão ao defensor. O Andre Jackson não cai, ele ataca e é completamente selado outra vez aí pela esquerda, tem de passar para fora. Passar o lance outra vez. Mas é bastante. Isto é um lance de criação individual num para um. Acho que é assim simples de compreender aqui o que é que. Em que é que ele falha. Depois, um lance semelhante no mesmo jogo em que ele vai receber e não vai ser assim ataque de um para um numa situação em que ele tem de criar ataque puro, mas vai ser dentro do ritmo do ataque. Ele vai receber uma entrega de mão, uma entrega de bolas em mão do Noah Clowney e depois vai tentar atacar downhill em direção ao cesto. Um, e já vamos ver o que é que vai acontecer. Ele recebe aqui a bola, tem um fake, o defensor fica com ela, ele perde meio um bocadinho o drible é um bocadinho solto, depois outra vez outra espécie de drible de. Outra espécie de drible de hesitação, assim uma certa arky jerkiness, ele acaba, ataca o peito do defensor e depois não consegue bem separar. Vamos outra vez aqui ver como é que a falta de explosão, não num lance de criação individual pura, mas no fundo a receber um bloqueio, depois da entrega a bola em mão e depois outra espécie de outro goal screen outra vez que não funciona e ele não consegue separar do homem, mesmo com um fraco bloqueio. Recebe a bola, tem aqui este shot fake, ele ali pausa com a mão esquerda, ele é um jogador, ele é destro, não é que dê especial preferência à mão direita versus a esquerda, mas tem um bocadinho de falta de segurança e de explosão pelo lado esquerdo. Ele usa aqui este drible de larga amplitude de esquerda a direita por trás para tentar fazer assim uma espécie de reset e atacar. E ele aqui tem o Donovan Culligan está aqui perto para o ataque porque o Noah Clowney não está a espaçar bem, mas ele tem algum espaço para conseguir atacar. Ele perde aqui um bocadinho a bola, pede o bloqueio. O Clowney, que não é bom a bloquear, não faz bem o bloqueio. O que o deixa assim numa posição em que ele aqui tem o espaço para atacar. O Sanogo está aqui, mas ele tem o espaço para ganhar. O defensor está mais ou menos na anca dele. E ele aqui, primeiro, não vai explodir completamente. Vamos ver que ele não tenta ganhar as costas ao defensor e depois tenta fazer assim, uma espécie de manobra de desaceleração em que ataca o corpo do defensor. E tenta dar assim aquele encostãozinho para ganhar espaço e vai também falhar nesse sentido. Dá assim a passada e depois vem a ajuda e ele não consegue separar. Só ver outra vez aqui a jogada, o fim da jogada. E dá turnover. Depois aqui outra vez no mesmo jogo, um lance em que é mais ou menos semelhante ao anterior, não é um lance de criação individual pura, ele vai atacar o closeout, vamos ver, e vamos ver especialmente a falta de explosão, a falta de mudança de velocidade repentina a partir do momento em que recebe, e vamos ver aqui a bola vem em transição, um bloqueio, ele recebe na esquerda no lado fraco, ataca aqui o Jordan Hawkins, que é um jogador mais baixo que ele e mais fraco que ele em termos de força, e não é um jogador que seja super explosivo, nem um incrível defensor. Mas aqui vendo mais uma vez, ele recebe, vira completamente direita à esquerda, vai penetrar pela esquerda e não se para. Acontece também que o Jordan Hawkins, como sabe que o Brandon Miller é um excelente atirador, não está a dar espaço suficiente, não está a dar distância para que ele consiga meter a bola no chão, mas vamos ver aqui o Hawkins nunca perde ou nunca cede espaço ao Brandon Miller e ele corta-lhe a baseline, o Miller volta para o meio e tenta aqui transitar para uma espécie de um jogo de poste baixo em que depois o Hawkins tenta sacar uma falta ofensiva, ele vai subir para o lançamento e depois é desarmado. Que a outra coisa que lhe falta é esta impulsão e esta mudança, essa explosão também assim em áreas curtas, em áreas onde existe algum trânsito, diria. Vamos ver aqui outra vez mais uma vez. Ele é completamente barrado, mais uma vez um bocadinho de falta de explosão, um bocadinho daquela lacuna ofensiva, lacuna atlética que ele tem e que o limitou bastante, especialmente no início da temporada. E depois um jogo ainda contra Michigan State no mesmo torneio, portanto pela mesma altura, eu creio que até foi antes,
E este vídeo eu queria realçar porque tem aqui alguns indicadores de progressão, alguns indicadores do que é que ele pode vir a ser na NBA, e como é que ele pode combater estas limitações de atletismo, de criação de separação estas avenidas de criação mais evidentes que ele não tem, que é isto é um lance 1 para 1. Eu vou mostrar o lance do início ao fim e depois vou realçar mais uma vez aquilo que achei digno de nota. Portanto, isto é mais uma vez a partir do topo. Ele tem aqui o homem, criar 1 para 1. Neste momento está um homem tem o poste no paint. O lado, os cantos, o canto, a slot e aqui a wing e aqui esta slot estão relativamente bem espaçados. Tem aqui um homem que não é ideal, mas pode dar jeito ou para vir aqui fazer o bloqueio ou para selar e oferecer aqui uma tentativa no pintado mais simples. E aqui ele não vai conseguir separar, como já se viu na primeira vez que eu passei o vídeo, mas há aqui várias coisas que eu acho que são dignas de nota. Ele tem um drible um bocadinho incerto em termos de segurança. Isso nota-se às vezes. Isso faz com que ele perca alguma capacidade de separação, mas ele não é, digamos, um Jabari Smith no sentido em que o Jabari vivia completamente petrificado de meter a bola no chão. Usava bem a ameaça a posição de ameaça tripla, pouco mais do que isso. O Brandon Miller não, é fluido, tem amplitude nos seus movimentos porque ele é um jogador longo e, portanto, quando faz um cross esquerda-direita ou direita-esquerda, consegue gerar alguma separação. Um, e tem confiança, portanto, em usar estes movimentos. E para além disso, conjuga diferentes dribles, um a seguir ao outro, de elevada amplitude, depois um drible de hesitação, depois, no fundo, conjuga mudanças de velocidade e dribles de curta distância ou de curta amplitude com larga amplitude para tentar meter o defensor assim nos bicos dos pés, para separar. E que é o que acontece. Ele aqui primeiro, vou passar outra vez porque ele já usou aquele cross no início, mas ele vai usar um cross no início que ele sai aqui, usa assim outra vez um snatchback, usa aqui este head fake que lhe dá assim alguma herky jerkiness, assim, como os americanos dizem, assim, estes soluços em que ele faz os defensores acreditarem que ele vai lançar e no fundo torna a ameaça do seu lançamento numa arma perigosa, porque realmente o lançamento dele a partir do dribble é também ele perigoso. E portanto ele usa aqui o drible de alta amplitude, depois este head fake, depois penetra, não ganha separação, mas depois dribble faz este spin dribble e depois faz assim um lean no corpo do defensor para tentar ganhar um bocado de separação na massa muscular. Que lhe falta um bocadinho, mas ele é um jogador relativamente largo, é um jogador alto e consegue caçar aqui os jogadores mais pequenitos. Vou passar outra vez do início ao fim. Isto são aqui coisas que eu acho que vale a pena notar. Com o decorrer da temporada, ele tornou estas armas em algo ainda mais perigoso. Esta imprevisibilidade, essas velocidades irregulares. Aqui neste jogo contra LSU, já posteriormente, vamos ver aqui ele a penetrar e utilizar um head fake para separar e depois este lindo lançamento assim, só com um pé no chão, o pé esquerdo, se não estou enganado. Portanto, temos aqui um exemplo desta dificuldade que ele tem de chegar com os dois pés ao pintado, ainda assim, porque ele recebe um bloqueio, um drag screen de transição, e mesmo assim, mesmo com o bloqueio, tem alguma dificuldade em separar e depois ganha com portanto, aqui o bloqueio. O homem vai conseguir passar relativamente bem por cima do bloqueio, e depois está aqui o jogador, o defensor do poste no pintado. Esta zona está um bocadinho congestionada, ainda assim. Ele, como se vê, não tenta ganhar velocidade, não tenta explodir, porque nem sequer tem assim tanto espaço. E, portanto, tem estes spawn dribbles, pensa o que é que pode fazer. Passada, estes dois jogadores mordem o lançamento e ele depois acaba aqui como eles mordem o lançamento, com o pé pivô para trás, aqui outro soluço com o pé pivô e depois um lançamento relativamente limpo e de elevado grau de dificuldade e que ele converte. E portanto começa aqui já a aparecer, que já existia no início da temporada, esta imprevisibilidade, esta irregularidade dos movimentos dele, estas mudanças de ritmo. Isto é uma coisa que ele tem desenvolvido durante a temporada. Depois aqui um lance semelhante a bloqueio, ele ataca o bloqueio pela esquerda e usa aqui. É uma coisa que ele gosta muito de fazer pela esquerda.
como, na minha opinião, talvez porque quando planta a passada pela esquerda é ainda pior do que pela direita, ele tenta ser assim um bocadinho mais esquivo na maneira como usa o drible. Ele tem aqui um bloqueio, usa aqui esta manobra em que finge que vai armar o lançamento e depois vai em direção ao cesto. Também é um lançamento sem grande história, mas mais uma vez ele usa a ameaça do lançamento para tentar ter os defensores no ar, ou pelo menos para os congelar, e depois facilitar o seu próprio trabalho quando se tem de plantar a passada e realmente atacar, porque já deixou os defensores em desequilíbrio. Aqui ele finge que vai lançar. Este homem abre a sua postura, não é? E depois já está aqui um bocadinho desequilibrado e um bocadinho a tentar negociar os vários pontos de pressão, o lançamento, o seu defensor já está para além da anca e este homem tem de se preocupar aqui com o lançamento alto, com a meia distância e com o seu próprio homem que está a rolar. E ele aqui ganha aqui um espaço nesta mudança, nesta irregularidade. E depois eu acho que ele começa a aprender a usar aqui um bocadinho melhor o corpo. Como eu disse, ele não é um jogador incrivelmente físico, mas não deixa de ter 2 metros e 6, não deixa de ser um jogador um bocadinho largo. Ele não é muito forte, força de core falta-lhe equilíbrio, mas ele tem coisas boas em termos físicos e começa a utilizar aqui um bocadinho melhor. Ele aqui vai sair numa espécie de um curl, de um pin down. Ele está a ser defendido pelo Anthony Black, que está aqui tapado pelo Brandon Miller. Ele vai sair de um pin down, vai receber a bola. O Anthony Black é um bom defensor, é um bom jogador a perseguir, é um bom jogador a usar, é um jogador alto, a 2 metros e 1, é um bom jogador a utilizar o tamanho para vir de trás e contestar, é um bom jogador a perseguir. E o Miller aqui vai receber a bola e vai utilizar um bocadinho a massa para separar e para ter um lançamento a atacar pelo lado esquerdo. Vamos ver aqui. Passado do início ao fim. Ora, aqui. Portanto, ele recebe, o Anthony Black não navega muito bem o bloqueio neste caso, ele aqui já. O Miller vai receber a bola e o Anthony Black já está assim desequilibrado porque vai contra o corpo do bloqueador. Portanto, ele aqui tem um bocadinho de espaço. O poste está em posição para conter a penetração e o Miller não explode logo, mas vai aqui, portanto, aqui está a navegar no fundo a ajuda nesta zona na nail do Nick Smith Jr., se não estou enganado. E depois aqui o que eu queria realçar é a maneira como ele, quando sobe, quase que para um bocadinho para dar com as costas e o ombro no peito do Anthony Black e usar esta vantagem física que ele tem de tamanho para o tirar completamente da tentativa de dar o lançamento ou pelo menos perturbar o layup com a mão esquerda, se eu não estou enganado. Aqui neste momento ele sobe e o Anthony Black vai ali receber ali uma massa, ele cai para trás e o Brandon Miller consegue ter um lançamento um bocadinho mais limpo. Depois, este aqui é mais um momento em que ele, no fundo, acho que não há aqui nada que eu queira realçar em particular, mas no fundo ele aqui conjugar tudo. Confiança no drible, a aprender a utilizar melhor o corpo, ângulos, e a amplitude de movimentos que ele tem aqui, a criar mais uma vez a partir do topo, 1 para 1. Note-se que ele aqui consegue conjugar múltiplos movimentos de drible. Não é um jogador que tenha um drible fraco, não é um jogador que tenha um drible deficiente. Tem falta de segurança um bocadinho, mas não é um mau driblador de todo. Vou passar o lance do início ao fim. Ele aqui tem este cross direita-esquerda, alta amplitude. Aqui ganha um bocadinho de espaço para atacar pela esquerda. E é o que ele vai fazer, ataca pela esquerda e depois uma passada em desaceleração em que aproveita a desaceleração para dar o encosto no defensor direto. O defensor direto que ia defender como se ele fosse a velocidade máxima, perde ali um bocadinho o rastro dele. Isto faz com que ele consiga parar e subir para uma tentativa um bocadinho mais limpa perto do cesto. Como se vê, ele nunca chega com muita facilidade ao aro. Está a tentar, no fundo, arranjar maneiras para tal. E depois aqui contra o Anthony Black, defesa 1 para 1, mais clássica. Mais uma vez estas coisas todas confortável, a combinar vários movimentos de diferentes amplitudes, esta herky jerky, dessa maneira como ele usa a ameaça do tiro, aquelas head fakes e fintas de corpo. Há aqui coisinhas para gostar e nota-se que ele melhorou a separar de 1 para 1. Anthony Black mas é um bom defensor. Aqui este crossover ganha o ombro,
penetra a direita e depois o NCAA quase já não consegue contestar vindo de trás. Aqui a maneira como ele ganha é com este crossover esquerda-direita. Agora ele ganha um lançamento limpo no sexto. Vou passar uma última vez. E depois outra coisa que eu queria realçar agora no fim do vídeo é que ele teve muitos problemas a finalizar à volta do sexto no início da temporada. Uma mistura de falta de fisicalidade, a dificuldade para chegar com os dois pés ao pintado e criar tentativas de lançamento fáceis para ele próprio, por causa das limitações físicas, claro, contribuem para isso. É um jogador que, apesar de não ser super atlético em termos de poder de impulsão, fazia ainda menos do que aquilo que podia fazer, porque não subia com força, não subia com confiança quando armava o lançamento à volta do sexto. Parecia sempre assim um bocadinho tímido no contacto. Isto fez com que no início da temporada ele lançasse, durante os primeiros 10 jogos, até 13 de dezembro, 40,9% no aro, que a certa altura ele estava a lançar pior no aro do que na linha de 3 pontos, por exemplo. Ele estava a lançar para aí 42 ou 43 no início da temporada. E depois melhorou bastante com o decorrer da temporada e acabou a temporada quase a lançar 60%, tudo somado. Teve ali no fim, nos últimos 6, 7 jogos, caiu um bocadinho, porque teve ali um jogo mau, mas houve ali uma altura a partir de janeiro até meados de fevereiro que chegou a estar a lançar a volta dos 60 e picos, 62, 63. Uma das coisas, isto é um lance em transição, em que ele vai-se ver assim um bocadinho mais de fisicalidade a atacar o corpo do defensor. Não sei se é o Oscar Tshiebwe, que é um jogador bastante físico e grande, difícil de mover. E ele aqui, claro que é em transição, claro que é um lançamento um bocadinho mais fácil, mas a confiança com que ele sobe, este jogo já foi em janeiro contra Kentucky, em Tuscaloosa, na casa dos Crimson Tide, e ele aqui usa o ombro esquerdo para atacar, absorve e finaliza ainda assim contra o vidro. E depois aqui, se calhar, o lance mais conhecido dele contra o D.J. Jackson a finalizar e a subir para este lançamento e para esta fundança incrível. Que, quer dizer, os jogadores que não são atléticos ou que não têm qualquer tipo de atletismo não conseguem fazer isto que ele fez. Ele tem aqui este 1 para 1, mais uma vez este crossover ganha o ombro e tem aqui este poster incrível em que finaliza na cara do poste e com o D.J. Jackson quase pendurado nele. O D.J. Jackson é um jogador alto também e atlético, e ele consegue esta finalização incrível. E portanto, na minha opinião, parte da melhoria a finalizar à volta do sexto é ele perceber como é que consegue chegar ao sexto com mais eficiência, consegue criar a separação com mais eficiência, mas também mais confiança a absorver o contacto, mais confiança a subir para o lançamento e a fazer a chamada a dois pés e a subir para o afundanço. Porque ele não é um mau atleta de todo. Ele consegue subir na chamada a um pé, se tiver espaço para o fazer, como faz aqui. Ele é um bom chase down artist nos darmos de lançamento em transição, que é outro indicador de que ele tem algum atletismo. É um jogador alto, é um jogador coordenado e é um jogador que eu acho que vai combater aqui alguns destes problemas. Na minha opinião, vai ter um bocadinho mais de dificuldade, porque da mesma forma que teve um período de adaptação na NCAA ao threshold atlético e à competição no geral, agora passa do high school para a SEC na NCAA e agora para a NBA, onde o threshold atlético é obviamente muito maior ainda, e provavelmente talvez a sua criação individual durante os primeiros tempos na NBA vai ser um bocadinho complicada, um bocadinho difícil de ver, mas aquilo que eu queria realçar aqui era falar da curva de progressão ofensiva dele e de projetar isto como uma coisa que ele pode depois levar para a NBA. Ele parece-me um jogador, ele é um bocadinho mais velho, não é super atlético. Normalmente estes jogadores são um bocadinho identificados como jogadores com pouca capacidade de progressão, mas a verdade é que ele mostrou excelente progressão durante o decorrer de uma temporada. E isso para mim é um indicador de que ele tem capacidade de refletir no jogador que ele é e como é que pode melhorar e o que é que pode fazer. E para mim isso é uma coisa que ele pode carregar para a NBA. Neste momento ele é top, tenho a número 4, se não estou enganado no meu big board, dificilmente o terei a 2. Daqui a umas semanas eu deverei ter um texto onde falo um bocadinho sobre o Brandon Miller e o Scoot Anderson e porque é que discordo desta opinião de que ele poderia ser o número 2, mas por enquanto fica aqui este vídeo
para a edição da newsletter do Borracha Laranja. Se quiserem seguir o nosso trabalho, nós estamos no Twitter, temos aqui o nosso handle do Twitter, no Patreon, no Substack. Eu tenho, se gostam destes vídeos e ainda não viram, eu tenho vídeos sobre o Wembanyama e sobre o Scoot Anderson, e aí até ao fim da temporada terei mais um ou outro onde entrarei um bocadinho mais em detalhe sobre alguns destes jogadores e o que é que me chamam, que habilidades é que me chamam, o que é que eu gosto, o que é que não gosto, até 23 de junho, se não estou enganado, creio eu. Acho que sim. Portanto, até lá, fiquem bem. Tchau, tchau.